Deputado estadual e presidente do PT em Pernambuco, Doriel Barros, está chegando. Comando Geral, entrevista. E atenção, essa chapa da Frente Popular, já estão apostando nela. É porque ontem Paulo e João estiveram com Lula, Olha, em São Paulo. Presidente, a chapa seria a cabeça do PSB, com o surubinense, o Danilo Cabral. Danilo. O vice seria do PCdoB, a vaga de vice. E do Senado do PT, que poderia ser até o deputado federal Carlos Vera. Mas o Senado já tem Humberto? Esse seria o desenho. Procede, não procede. Bom dia, deputado. Bom dia amigos da Rádio Cultura, bom dia César Lucena, Paulo Sobral, mais uma vez prazer estar com vocês. As apostas realmente estão na mesa, né? A gente tem acompanhado aí uma série de especulação que a imprensa tem trazido. Cada momento tem um senador diferente, tem um vice diferente. O que se apresenta de maneira mais forte é em torno do nome do candidato a governador, se bem que ainda não tem uma definição, mas ainda não tem nada para a gente dizer isso aqui está certo, porque o próprio candidato a governador, o Paulo Câmara, também não afirmou claramente. A gente tem de fato as especulações. O que hoje o PT tem de certo, né, é a resolução que a gente apresentou e que fez a defesa até agora, com todo respeito à Frente Popular, com todo respeito ao PSB, do nome do senador Humberto Costa, pelas várias razões que a gente discorreu desde o começo, as pesquisas que foram feitas, tudo mais, que hoje, né, mostrava Humberto liderando as pesquisas. Mas o PSB insiste em ter um nome de sucessão do seu partido. Essa é uma decisão que cabe também ao PSB, a coordenação do processo, que é o governador Paulo Câmara. A gente já foi a ele várias vezes, ele ontem foi ao presidente Lula, mas a gente está na expectativa aí da definição e, ao mesmo tempo, como depois vão ficar os outros espaços. Uma coisa é certa, viu, César e Paulo? O PT teria todas as condições de disputar o governo do Estado aqui e a gente ganhar as eleições no primeiro turno, inclusive, com todo respeito à oposição, mas pelo que a gente tem de pesquisa e de informação. O PT não indo para a cabeça de chapa, o PT não vai abrir mão da vaga de Senado, porque aí seria, de fato, uma falta de muito respeito à força, à expressão e o tamanho que o PT tem aqui no estado de Pernambuco. É isso, pelo menos, que está hoje muito claro dentro do PT aqui de Pernambuco. Então, deputado, por gentileza, por favor, como explicar ao eleitorado de Pernambuco, quando a campanha começar, saber que bem recentemente, agora na eleição de 2020, o hoje prefeito do Recife, ele pregou uma campanha dizendo que a quadrilha do PT não poderia voltar jamais a governar o Recife, que a quadrilha do PT teria destruído o Recife em busca da sua eleição para prefeito. 2 anos depois, o mesmo João Campos, PSB e PT estão de braços dados. Como explicar isso ao eleitor? Veja, a relação do PT e o PSB hoje, ela não tem se dado em função de um diálogo feito direto com o prefeito João Campos, pelas razões que você tem colocado, pelas atitudes. E como o partido é formado de vários dirigentes, quem tem coordenado e que tem dialogado muito com o PT tem sido o governador Paulo Câmara, que inclusive durante o período que o presidente Lula teve preso, ele teve sempre falas de muito respeito, inclusive de referência, queria até destacar isso, e foi o governador Paulo Câmara que buscou essa aproximação com o PT, né? Se deu muito em função da postura do governador. A gente sabe que tem no PSB alguns quadros que têm
questionamentos em relação ao PT, como nós temos no PT também vários quadros do PT que têm questionamentos em relação ao PSB, inclusive em função de falas sem contexto e sem compromisso com um Brasil que precisa de partidos e que precisa do PT, e a gente tem aí a comprovação. E o bom é que isso que foi dito pelo prefeito, a própria Justiça tem confirmado de que realmente o que houve foi um complô muito grande, né? E a mídia, a grande mídia que comprou a ideia dada por Sérgio Moro de que Lula era corrupto, era bandido, e a gente está vendo aí os processos, todos eles caindo por terra, de que realmente foram processos fraudados para tentar condenar o presidente Lula e tirar o presidente Lula da disputa, senão a realidade hoje do Brasil seria completamente diferente. Então, como o PT não faz política com rancor e olhando para o seu umbigo, faz política olhando para o povo, e a gente sabe que o povo brasileiro precisa agora de uma frente ampla, nós estamos dialogando com aqueles que querem dialogar e ajudar a construir o país, e é por isso que tem um diálogo muito em curso hoje aqui em Pernambuco com o PSB, liderado pelo governador Paulo Câmara, e a gente espera que essa relação seja uma relação de respeito, né, tanto de um lado como do outro, porque eu acho que são dois partidos importantes para a democracia do nosso país. Escute, quem vai indicar a candidatura ao governo do Estado, a cabeça da chapa na Frente Popular, é o PSB. Então não terá candidatura do PT dentro da Frente Popular, a menos que o PT saia da Frente Popular. Então a gente trabalha com esse nome do Danilo ou qualquer um outro do PSB na cabeça. A vice não interessaria o PT, você deixou claro aí que é a vaga do Senado, pelo menos a vaga do Senado. O PT já tem o senador Humberto Costa. Essa vaga do Senado, para buscar emplacar um segundo senador do PT para a Câmara Alta, para o Senado. O nome do Carlos Vera seria o nome defendido por você, ou o da Marília Reis, ou não interessaria a Marília Reis, essa vaga do Senado, que nome o PT ofereceria, Doriel Barros? Veja, como quem vai dizer o nome que vai ser o governador do PT, aqui de Pernambuco, é o PSB, que tem a prerrogativa para dizer. O nome do senador do PT, quem vai dizer também é o senador é o PT quem deve dizer quem vai ser o nome. E como o PT tem vários nomes, como você mesmo citou aí, Marília, Humberto e outros, nós vimos recentemente uma pesquisa que mostrou que o nome do deputado federal Carlos Veras figura, inclusive, muito bem, com o nome também da deputada Marília. Então nós vamos, a partir do momento que definiu quem é o governador de Pernambuco, o nome, né, no governador de Pernambuco, quem vai dizer vai ser as urnas, mas quem vai ser o nome que a Frente Popular vai apresentar e que o PSB vai apresentar, nós vamos discutir os demais espaços. E o PT vai apresentar quem é o nome que o PT defende para ser senador da República. O fato de Humberto ser senador não impede, de forma alguma, que o PT possa indicar o nome para senador da República. E eu entendo e eu acredito que o PSB deva também compreender e que, diante do cenário que nós temos aqui em Pernambuco, onde Lula lidera com uma vantagem impressionante e o PSB precisa do apoio do PT, precisa do apoio de Lula, o senador é fundamental para poder fazer com que a gente consiga fazer uma campanha casada do governo do Estado, da majoritária, com a nacional, e por isso o PT tem aí esse compromisso de trabalhar e defender, e é isso que nós estamos defendendo. A vice não interessa para o PT, com todo o respeito que a vice tem, mas a vaga de Senado, não sendo senador, como você mesmo tem colocado aí, que dá dificuldades, a vaga de senador, e é claro que o nome do deputado Carlos Vera se apresenta hoje como um nome muito forte, porque tem uma base importante social, tem feito um trabalho importante, é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, então é um nome que se apresenta de maneira muito forte, mas no momento certo o PT vai ter que reunir a sua direção para apresentar o nome
para compor a Frente Popular na vaga majoritária. Eu diria para o nobre presidente e deputado estadual que, na minha concepção, já está definido. Humberto já disse, não a Marília, o nosso postulante ao Senado é o deputado federal Carlos Veras. Agora, presidente Doriel, eu acompanhei de ontem para hoje a informação de que o ex-presidente Lula, ele já vinha conversando com o Geraldo Alckmin e, para minha surpresa, ele entrou em contato com um interlocutor de Michel Temer, mas logo de quem? De Michel Temer, que conduziu toda a arquitetura em defesa do impeachment da ex-presidente Dilma. Que agora o Barroso disse que foi golpe. Foi o ministro. Não tem nada, não teve nada com pedalada. Lhe faltou apoio político. Aí eu lhe pergunto, como é que eu vou entender Lula querendo articular uma conversa com Michel Temer, que foi quem comandou todo o processo do impeachment da ex-presidente Dilma? Como entender isso, deputado? Veja, conversar pode, né? Você sabe que a gente conversa com todo mundo. Agora, confiança você não tem em todo mundo. E Michel Temer é uma figura que mostrou-se que não é de confiança. Agora, ele faz parte de um partido e nós temos que conversar com os partidos. Agora, o presidente Lula tem dito desde o começo, eu vou conversar com todos, eu sei quem, quando eu estava preso, dizia as do Fina, não queria nem conversa comigo, nem chegar perto de mim. Agora são os primeiros que ligam para mim para fazer conversa comigo. Eu vou conversar com todo mundo. Agora, uma coisa é certa, eu não vou abrir mão jamais dos meus princípios, por qualquer que seja a proposta que venha chegar para mim, não governar como eu governei no primeiro governo e como eu quero governar no governo futuro, se eu for presidente da República. Então, as conversas que Lula poderá fazer com Michel Temer, com Alckmin, isso posso dizer tranquilamente a militância do PT e aqueles que pensam em votar no presidente Lula. Isso não será motivo nenhum de Lula mudar 1 milímetro daquilo que Lula tem de compromisso político com o povo brasileiro em melhorar a vida das pessoas. Muito pelo contrário. O que a gente está agora dialogando e conversando é porque nós temos na presidência da República um cara que vem acabando com todas as políticas públicas e com tudo aquilo que foi construído por um suor pelo povo brasileiro, que a gente precisa fazer de tudo para derrotar. Lula só não vai vender a alma para ganhar as eleições, como ele disse, mas vai conversar com todo mundo e não vai abrir mão dos seus princípios. Então, eu digo à militância do PT que fique tranquila de que a gente não vai ter ou se repetir o cenário que se repetiu no passado, de ter confiado em alguém que deu um golpe não só na Dilma, mas deu um golpe na democracia e fez com que hoje a gente tivesse presidindo o Brasil um presidente que não olha para o povo pobre desse país e principalmente para quem vive aqui na região do Nordeste. Eu quero lhe agradecer pela entrevista, que a gente tenha um bom final de semana, uma sexta-feira produtiva, um bom final de semana. Obrigado pela entrevista, deputado Doriel Barros. Parabéns mais uma vez, amigos, pelo trabalho. Estamos juntos. Conte com a gente. Pois bem, deputado Doriel Barros, também presidente do PT.